Então, o que vai ser esses slides? Esses slides vão ser sobre as relações de Girard. É como a gente pode demonstrar as relações a partir do movimento algébrico e das distribuições que existem. Então, vamos lá, ó. A gente tem que uma equação ax³ mais bx² mais cx mais d pode ser escrita na forma fatorada, ó. A vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Essa é a forma fatorada de uma equação de grau 3. Você sempre pega o coeficiente dominante e faz x menos cada uma das raízes. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir tudo por A. Então, ax³ dividido por A, bx² dividido por A, cx dividido por A e d dividido por A. E aqui do lado direito também. Então, esse A aqui de cima some, só fica o produto de x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Agora, na linha de baixo, eu vou fazer a distributiva. Eu vou distribuir o x vezes o outro x. Ó. Então, x vezes x, x². Depois, x vezes menos x2, está aqui, ó, menos x2x. x1 vezes x, está aqui, ó, x1 vezes x. E por último, x1 vezes x2, aí menos com menos, mais. E o último eu vou copiar. Então, eu abri os dois primeiros parênteses fazendo a distributiva. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse parênteses aqui, cada termo, com o segundo parênteses. Então, x vezes x, x³, x1 vezes x, x, x1, x², x2 vezes x, x2, x². Depois, eu vou fazer x3 vezes x², né? E assim sucessivamente, ó. Estou distribuindo tudo, e aí eu formei toda essa conta gigante aqui, que é cada termo do primeiro parênteses multiplicado por cada termo do segundo parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse desenvolvimento vai me gerar as relações de Girard. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar em uma certa ordem, então eu coloquei o x³, que é o primeiro termo, e aí eu fatorei, vou colocar o x² em evidência, que é o segundo termo, terceiro termo e o quarto termo, você tem x² em evidência. Aí fica a soma de x1, x2 mais x3 e o negativo fora. Depois, no próximo parênteses, eu vou colocar o x em evidência. Aí ficou o produto de x1, x2, x1, x3 e x2, x3. E por último, eu vou deixar o x1, x2 e o x3 como sendo o último termo. Agora, o que vocês podem reparar? Ó, isso aqui é uma igualdade. Então, o número que multiplica o x² é b dividido por a. Tem que ser igual ao número que multiplica o x² do lado direito. Quem que é o número que multiplica o x² do lado direito? Menos x1 mais x2 mais x3, tá vendo? Estou usando identidade de equação. Agora, x1 mais x2 mais x3, a gente pode multiplicar por menos 1, isso aqui fica menos b sobre a. Tá aí. Essa é a nossa primeira relação de Girard. Agora, o c dividido por a vezes x é o número que multiplica o x elevado a 1. Do lado direito, quem que multiplica x elevado a 1? O produto x1, x2, x1, x3 e x2, x3. Igualei. Então, c dividido por a é a combinação 2 a 2 de cada x1, x2 e x3, que são as raízes. Segunda relação de Girard. E a terceira relação é x1, x2, x3, d dividido por a. Tá aí. O produto x1, x2, x3 é menos d dividido por a. Então, essa é a demonstração da primeira, da segunda e da terceira relação de Girard em uma equação de ax². Você usa a forma fatorada, distribui, usa identidade e aparece. Ok? Agora, o que eu quero observar para vocês?
eu quero observar o seguinte. Quando você tem uma equação de grau 2, ax² mais bx mais c, a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Tá vendo? Eu usei o t e usei o n. O t de troca e o n de não troca. Então, ó, troca, não troca. Então, t menos b sobre a e o n, c sobre a. Numa equação de grau 3, turminha, você tem o primeiro termo, segundo, terceiro e o último termo. Então, você pode usar o TNT. Troca, não troca, troca. Ué, troca é a soma das raízes, menos b sobre a. Não troca é o produto 2 a 2 das raízes, a combinação. E o troca, que é o último, menos d sobre a, é o produto das 3 raízes. Agora você poderia me perguntar o seguinte, será que eu poderia estender esse raciocínio para uma equação de quarto grau? Pode sim. Olha só, se for de quarto grau, então ax² mais bx² mais bx ao cubo mais cx² mais dx mais e, você tem, olha a quantidade de termos, 1, 2, 3, 4 e o último termo. Então você vai continuar usando o TNT, só que depois volta para o N, ó, troca, não troca, troca, não troca. Só que a primeira relação de Girard vai ser a soma dos 4 números aqui, das 4 raízes, x1, x2, x3 e x4, então menos b sobre a. A segunda relação de Girard vai ser c sobre a. Só que o que vai acontecer? Você vai pegar o x1 com x2, x1 com x3 e o x1 com x4. Esgota toda a combinação de x1 com alguém. Depois x2, x3, x2, x4. Esgota a possibilidade do x2 com alguém. Depois x3, x4. Menos d sobre a vai ser agora a combinação 3 a 3 das raízes. Então, x1 com x2, x3. Depois o x1 com x2, x4. Depois x1 com x3, x4. Depois o que faltou, x2, x3, x4. Você faz uma combinação aqui das 4, escolhe 3. E por último, a última raiz, a última relação de Girard, você faz o produto x1, x2, x3 e x4. Ou seja, a última relação de Girard continua sendo o produto das 4 raízes. Quais são as relações que mais usa, que vale a pena memorizar? A primeira relação de Girard e a última sempre são as que mais usam. Então tá aí uma demonstração para vocês entenderem. Ok?